Bom dia a todos. Bom, mês de setembro, antes de eu sair por alguns dias de férias, eu tinha começado a falar sobre esse tema, Jesus tutorial, né? Eu falei sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, e a gente começou a trabalhar Lucas na perspectiva ou percebendo que o Lucas, quando ele monta e elabora os temas do seu evangelho, ele está querendo nos ensinar algumas coisas. E isso fica evidente a partir do capítulo 5, porque o que você tem em Lucas, comecinho do evangelho? Você tem lá uma apresentação, aliás, essa apresentação de Lucas, quando você lê o evangelho, fique sabendo que aquele prefácio que Lucas faz é considerado o texto grego mais bem realizado em toda a obra do Novo Testamento. Isso é reconhecido não só por pessoas biblistas, mas até mesmo arqueólogos, quando estudam os textos antigos, usa o texto grego que Lucas escreveu. Lucas, que é o único escritor da Bíblia que não é judeu, ele é gentil, ele não tem a origem, né, da família judaica, ele vem de uma outra linhagem, e ele é reconhecido como o grego mais bem acabado, mais bem escrito. Lucas, então, comecinho do seu evangelho, ele nos apresenta o motivo do evangelho. No capítulo 1 e 2, fala a respeito de Jesus Cristo fazendo a anunciação, e no capítulo 2 o nascimento. Lá no capítulo 3 a gente tem a genealogia acontecendo e o batismo de Jesus. E então no capítulo 4 Jesus vai para um tempo no deserto, 40 dias, em que ele é tentado por Satanás. Volta para a cidade dele, Nazaré, aonde ele começa o seu ministério. Começando o ministério, já na sinagoga, quando ele é convidado a ler um texto, e ele lê o texto de Isaías 61, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí então ele começa o ministério. Ele termina esse texto e diz que aqui se cumpre então essa profecia. E aí ele vai começar o seu ministério. No capítulo 5, que foi o que a gente começou a analisar quando eu falei sobre o tutorial 1, como foi em setembro, se você não lembra direito, você pode ir lá no nosso canal do YouTube. Aliás, quando eu colocar esse áudio no YouTube, eu já vou vincular ele ao primeiro tutorial. Aí você pode ouvir esse, voltar, ouvir o primeiro de novo, dá para você linkar os dois. A gente viu que Jesus ele estava sendo apertado pela multidão, ele está ali no mar de Genezaré, então ele sobe num barco. Era o barco de Pedro. E aí, Pedro, que tinha pescado a noite toda, não tinha conseguido pegar nenhum peixe, ele fala para Pedro afastar um pouco o barco, lançar a rede. Pedro lança a rede, pesca peixe de montão. Pedro percebe que o que havia acontecido ali é sobrenatural. Ele tem consciência de que diante dele não é um homem comum, mas um Deus. Então ele se prostra, ele pede para Jesus se afastar, porque ele é muito pecador. E aí Jesus então faz um convite para Pedro: eu vou fazer de você um pescador de homens. E aí começa então uma série de pelo menos 6 estudos específicos que Lucas coloca na sequência desse convite de Jesus, que vai nos ensinar a pescar, que vai ensinar-nos a ser pescadores de homens. No primeiro tutorial a gente pegou então a primeira história, a primeira narrativa, a partir que foi do versículo 11 até o 16, em que a gente tem a história do leproso. Um leproso que chega até Jesus, e então esse leproso, ele chega até Jesus, dizendo para ele: se você quiser, você pode me curar. Jesus diz: eu quero sim. E então Jesus toca nele, alguma coisa muda na história daquele homem, a vida dele muda socialmente, emocionalmente, em todos os estágios, porque aquele homem que era rejeitado pela sociedade, aquele homem que era banido da sociedade, agora reingressa na sociedade. E ali a gente estudou algumas lições, que é bem importante. Se você for no texto de Lucas, você vai poder acompanhar. Se você for no áudio, você também vai poder rever essas lições que eu apresentei. Mas o interessante aqui é que a lepra que a gente vê naquele senhor, do versículo 11 até o 16, do 12 até o 16,
tem um significado pouco maior do que apenas a doença em si. Mas ali, aquela doença revela outra coisa na vida daquele homem. Ou melhor, revela outra coisa na vida da humanidade, na história da humanidade. Essas doenças críticas, graves, que separam o povo, separa a pessoa da sociedade, que afasta ele da família, ele na verdade, uma forma da gente analisar como o pecado funciona na vida das pessoas. Afinal de contas, a lepra na vida daquele homem fazia com ele a mesma coisa que o pecado faz na vida dos seres humanos. A lepra, ela é o exemplo de um pecado que contamina, que macula a vida, que deixa o rosto deformado, deixa a pessoa deformada. E é isso que o pecado faz, deforma as pessoas. E é interessante quando você vai ver aquele período em que a lepra não havia um cuidado específico, as pessoas eram simplesmente afastadas. Então não havia como não perceber que a pessoa era leprosa. A lepra aparecia nas mãos, aparecia no rosto, aparecia até mesmo na forma da pessoa andar. E a gente é tolo se achar que o pecado não aparece nas nossas vidas. Não dá para esconder. Aparece no rosto, aparece nas mãos, aparece naquilo que nós fazemos, do jeito que nós tratamos a nossa família, nas postagens que fazemos nas redes sociais, nas discussões que temos, na forma como nós trabalhamos, na forma como nós vivemos. O pecado sempre aparece. E aí então chegamos no versículo 17, que é o que eu quero continuar lendo então com vocês, para a gente fazer essa sequência. Esse é o tutorial 2, aprendendo a pescar com Jesus Cristo, e diz assim que certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei. É interessante porque é a primeira vez que a palavra fariseu aparece. Já vamos falar deles. Procedentes de todos os povoados, da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. O objetivo era esse, levar o homem até a presença de Jesus, mas não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura. Em outro evangelho a gente vê que eles fazem essa abertura no telhado. Não é que era uma casa que tinha lá um espaço assim, ela não era uma casa conversível, nada disso não, tá? Eles abriram um buraco no telhado e baixaram aquele homem, tá? Bem à frente de Jesus, no meio da multidão, bem à frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam ao Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Bom, Lucas está vindo na sua narrativa, tentando mostrar para os leitores do seu evangelho como é que a gente aprende a pescar. Como pescar homens.
Como eu posso me tornar um pescador de homens? Algo que ele disse para Pedro. Algumas lições que a gente pode tirar do texto, mas são muito precisas, eu quero compartilhar com vocês. Mas antes eu tinha falado sobre o leproso e a doença do leproso, e agora o paralítico também tendo uma doença. É importante entender que naquele período as pessoas, ao ficar paralíticos, isso era o resultado de uma saúde muito precária. Porque você fica paralítico porque teve um acidente, se machucou, ou porque você tem alguma doença degenerativa, algo que atrofia, algo que atrapalha os seus movimentos, até o ponto de você ficar acamado. E a gente tem que lembrar que as pessoas que ficavam paralíticas nesse tempo eram consideradas de alguma maneira culpadas pela sua doença. Então aqui nós temos um homem que se sente culpado por ser paralítico. A culpa é dele. Algum pecado, algum erro, algo que ele tenha feito, algo do qual Deus não perdoou, e por isso sobre ele cai uma mazela, a paralisia. Uma outra característica dos paralíticos é que a vida deles eram curtas. Era curta porque, como era o estado de saúde que estava degenerando, a probabilidade dele viver muito era quase nenhuma. Ele era alguém que já estava dando adeus. Ele era alguém que não tinha mais perspectiva nenhuma. E a paralisia, nesse sentido agora, fazendo paralelo com o pecado da humanidade, no caso do leproso, era o pecado que contamina, que espalha, que aparece. Já o paralítico seria semelhante a um pecado que te limita, que te impede, que te bloqueia, que te afasta. Então, esse é uma situação de pecados que existem por ali. Paralíticos, pessoas que não conseguem se achegar até Deus. E esse é o exemplo dessa história. Esse homem representa isso. E por isso, então, agora a gente vai entender, na visão de Lucas, e nesse segundo tutorial, o que seria um pescador. A primeira coisa que a gente aprende aqui que é preciso, é preciso levar as pessoas até a presença de Jesus. Um pescador de homens leva as pessoas até a presença de Jesus. O objetivo é Jesus. É Jesus, simples assim. Olha só, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. No versículo 19, a sequência: não conseguindo fazer isso por causa da multidão, eles subiram no terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão. Bem na frente de quem? De Jesus. De Jesus. O objetivo de um pescador de homens não é pescar homens para si, mas é levar homens, mulheres, pecadores até Jesus. O objetivo é Jesus. Pode parecer óbvio, mas a verdade é que isso nos falta muitas vezes na nossa vida como cristãos. Talvez porque não somos pescadores de homens, mas talvez porque não tenhamos prestado atenção no que é a atividade de pescar homens. Olha só, primeiro, pecadores precisam de ajuda. Aquele paralítico não se movia sozinho. Ele precisava de pessoas que o carregassem, ele precisava de pessoas que estivessem à sua volta, ele precisava de pessoas que se preocupassem com ele. E muitas pessoas, quando estão enredadas em pecados, pessoas que passam por dificuldades na sua história, pessoas que não conseguem enxergar o próprio pecado ou nem mesmo perceber a sua paralisia, precisam de alguém que conheça Jesus e que tenha esse objetivo de apresentá-lo a Jesus. E eles estão por aí. Há paralíticos que dividem a baia do seu escritório. Baia é uma palavra antiga, né? Hoje é... Quando eu comecei a trabalhar era a baia que chamava. Ficava separando todo mundo assim, cada um tinha uma baia. Hoje eu não sei como é que chama.
A verdade pareceu, foi uma vez lá na casa do Antônio, e eu vi lá o canilzinho dele lá, e parecia, mas lembrava um pouquinho as baias, porque era tudo juntinho, só separado por uma paredezinha assim, né? Às vezes é a pessoa que está ali do seu lado, no seu trabalho. É o vizinho, um parente, o filho, o próprio pai, alguém que está próximo de você, e que com as próprias forças não vai chegar até Jesus. E aí entra o aspecto maravilhoso da nossa tarefa missional. Nós, pescadores de homens, nós que reconhecemos a graça, nós que conhecemos o Salvador, sabemos em que casa Ele está falando, sabemos aonde é o lugar que Ele está, sabemos com quem Ele está falando, precisamos carregar essas pessoas e levá-los até Jesus. O objetivo é Jesus. Mas obstáculos aparecem. Um pescador de homens que entende que o objetivo é levar pessoas até Jesus, tem que saber que tem obstáculos no caminho. Um homem sobre uma maca, que tinha que ser levado, sabe-se lá de onde, usando uma maca não aprovada pelo Inmetro, que não era ergométrica, passando por calçadas sem guias rebaixadas, não encontrando rampas pelo caminho. Eram obstáculos e mais obstáculos. Além da canseira, além da exaustão de carregar um homem inteiro numa maca. Eles não tinham aqueles carrinhos bonitinhos que a gente vê no jogo de futebol, não, era muque, era na mão. Exige resistência, exige um exercício exagerado de boa vontade. Pessoas que carregam pessoas com o objetivo de levá-los até Jesus têm que entender que não é apenas um convitinho, não é apenas um oi, você não tem nada para fazer domingo, não é olha, eu vou te dar um folhetinho aqui que vai te explicar tudo, ok? Não, tem que saber que precisa atravessar obstáculos. Aqui nesse caso tinha uma multidão inteira, uma multidão e multidão às vezes atrapalha, viu? É aquele povo que fica em volta, aquele povo que fica observando tudo, reclama, não faz nada e nem mesmo dá espaço para que pessoas cheguem. Atrapalha. Obstáculos. Existem os críticos. Haviam os fariseus, os mestres da lei que estavam ali, ou só observando tudo que Jesus falava, anotava no caderninho para checar depois, para ter certeza que ele estava falando direito, para ficar acompanhando quem que é esse homem que está falando. Críticos, céticos, não conseguem ver a graça, não conseguem perceber aquilo que Jesus está manifestando no lugar. Obstáculos, gente crítica. Você vai estar tentando ajudar pessoas a chegar até Jesus, e é aquele cidadão que chega para você, perde seu tempo não, ixi, isso aí não tem jeito. Desiste. Obstáculos. Encontramos obstáculos. Ainda, vai parecer óbvio o que eu vou dizer, mas presta atenção. Levar até a presença de Jesus é diferente. O caso não é apresentando um evangelho meia boca. Não é apenas falando para a pessoa, olha, eu vou orar por você. Orar é bom, mas tem muita gente que diz, eu vou orar por você como uma desculpa para não fazer mais nada. Não é isso que é ter um objetivo como Jesus, levar a pessoa até perto. Não é os caras assim, falar assim, vou trazer um celularzinho, que tem um videozinho bom pra caramba aqui, você vai ouvir na sua caminha, tá, confortávelzinhas. Não é isso que a pessoa precisa. Não adiantava levar até Cafarnaum, alugar um quarto de hotel, botar ele na varanda, Jesus vai passar ali embaixo, fica olhando. Não ia funcionar. Não adiantava carregar aquele homem durante quilômetros numa maca, chegar até perto, olhar para aquela multidão e virar para ele, não deu, hoje não vai funcionar. Era levar até os pés de Jesus. Era preciso que Jesus olhasse nos olhos daquele homem, e aquele homem se sentisse percebido por Deus. Quando nós somos os pescadores de homens, nós precisamos entender que não basta ter apenas boa vontade,
Não basta apenas falar do Senhor, não basta apenas dizer, olha, tem uma igreja ali perto, não basta apenas mandar um convitinho, a gente tem que se envolver com as pessoas, é preciso carregá-las no colo às vezes. E aí eu me lembro de uma cena em Campinas, quando eu ainda fazia cursinho lá, os ônibus que tinham aquela plataforma para cadeirantes eram raros, mas algumas linhas que faziam Barão Geraldo já tinham. E eu lembro que uma delas emperrou, bem na hora que o cadeirante ia subir. Usa-se muito pouco, dava muito defeito, e bem naquela hora parou. E aí aquela coisa, todo mundo que estava no ônibus com pressa, o motorista também, porque ou indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, o cadeirante ali na frente da porta, a plataforma não funciona, e aí um olha para o outro, e fica todo mundo com uma certa pena, mas ninguém sabe, e aí um olha para o outro, a gente quer, e não basta. Até que um cidadão que tinha habilidade, que mostrou que sabia como lidar numa situação como essa, foi até o rapaz da cadeira e disse, eu posso te carregar? Aí ele falou, por favor, eu preciso entrar no ônibus. Aí ele chamou um outro que desmontou a cadeira, ele pegou o homem pela frente do jeito certo, carregou ele e levou ele para dentro do ônibus. E eu penso que às vezes é isso que a gente tem que fazer, porque o fato é, nós vemos as pessoas vivendo em pecado, sendo destruídas, sendo limitadas, afastadas de Deus, afastadas da comunhão da igreja, afastadas da comunhão de outros irmãos, longe do Salvador, longe do Criador, longe das verdades eternas, longe de uma vida saudável, e o que a gente faz é ficar olhando, esperando alguém se mexer. E nos falta a habilidade de saber como lidar, de como carregar, de como chegar até a pessoa, de como falar com ela, como apresentá-la ao Senhor. Somos nós, os pescadores que Jesus está ensinando, como Lucas está nos apresentando. É preciso entender que o objetivo é Jesus, não é outro. Não adianta ser pescadores de homens para levar pessoas para conhecer boas palestras, que vão falar coisas maravilhosas, se não apresentar Jesus. Não adianta nós chegarmos até as pessoas para falar sobre como elas podem ficar ricas, como elas podem melhorar a sua vida, como elas podem ser prósperas, mas se nós não apresentarmos o Salvador. Não adianta nós termos uma igreja numa cidade, uma igreja bonita, confortável, se ela não tiver o objetivo de apresentar Jesus. O objetivo do pescador é Jesus. Mas ainda, um pouco mais além, é preciso compreender que a fé, ela é muito mais importante do que aquilo que a gente faz. Aquele que é pescador, ele tem que fazer coisas, tem que carregar o paralítico, tem que pegar no colo, tem que arrastar, mas a fé ainda é mais importante. É uma diferença. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Aqueles homens tinham andado provavelmente quilômetros com um paralítico na maca. Chegaram, multidão, não dava para chegar onde Jesus estava. Então eles sobem, eu não sei de que maneira, carregando uma maca. 2 homens carregando um terceiro homem acamado numa maca, sem cinto de segurança, não sei se tinha corda, não sei como eles fizeram, mas eles subiram numa... Você consegue perceber o quanto é doido isso? Subiram numa casa, com um homem pendurado. E como se não bastasse, abriram um buraco no telhado da casa. Você já imaginou o quanto é surreal? A gente está aqui e alguém de repente abrir um buraco para descer um paralítico aqui no meio. E depois de abrir o buraco, descer o cara por corda. Se eu fosse paralítico, eu morria ali já, né? Susto, o pendurado descendo, meu Deus do céu, não tem cinto, como que eu vou ficar aqui? Eu vou cair, eu vou terminar de morrer nessa queda.
Mas apesar de tudo isso ser brilhante, apesar de tudo isso ser magnífico, apesar de tudo isso ser grandioso, encher os olhos, a gente ficar imaginando que coisa doida, descer um paralítico pelo telhado, trazer até a frente os pés de Jesus. Jesus olha para tudo isso e diz assim: puxa, a fé desses caras é muito boa. Deus não se impressiona com o que fazemos, mas Ele se impressiona com a fé que nós temos ao fazer o que fazemos. E a diferença é essa: pessoas que querem agradar a Deus, mas não conseguem fazer com sua fé, faz coisas para tentar agradar a Deus. Aí a gente vira ativista, aí a gente faz isso, a gente cuida daquilo, a gente toma a frente, a gente quer fazer, a gente faz tudo que parecer na frente, a gente se ocupa, porque eu tenho que agradar a Deus. Mas Deus não se impressiona com o que a gente faz. A única coisa que deixa Deus realmente satisfeito é a fé que você tem ao realizar o que você realiza. Quando o que você realiza é fruto de fé no Senhor, quando aquilo que você faz é fruto de amar ao Senhor, quando aquilo que você faz é resultado de uma vida apegada a Deus, você abençoa as vidas, você vai abençoar pessoas, você vai abençoar a sua comunidade, você vai abençoar a sua família. E sabe o que é que Deus vai olhar e guardar de tudo isso? A fé que você tem. Porque Deus não se impressiona com o que você faz, mas a fé. Aqueles homens não queriam impressionar Jesus. Aqueles homens criam que só Jesus podia salvar aquele homem. E por isso eles fazem a coisa mais louca que eu já vi na minha vida: subir um paralítico no topo de uma casa, abrir um telhado e descer aquele homem, porque eles criam no Senhor Jesus Cristo. E se você crê, e se você sabe, e se você entende, se você experimenta que Jesus Cristo é Deus, é o Salvador das nossas vidas, você vai se pendurar em casa carregando todo mundo que você puder para chegar e jogar ele na frente do Senhor. Não jogar de verdade assim, mas descer calmamente. A fé, uma palavra pequena, às vezes insignificante, porque falamos tantas vezes que ela perde a força e o significado. Mas é essa pequena palavrinha que faz a diferença entre uma aula de escola dominical e uma palestra qualquer que você pode dar qualquer dia na sua vida. É uma palavra pequenininha que faz diferença entre uma palavra amigável de conforto para alguém que perdeu um ente querido e alguém que só está tentando cumprir o protocolo. Afinal de contas, o que vão dizer se eu não for lá, não é? Uma palavra pequenininha que faz toda a diferença quando a gente estende a mão para acolher o necessitado. E quando a gente se sente culpado por não ter ajudado ninguém esse ano, então vamos doar alguma coisa para que ninguém venha falar. A gente tira foto, posta, porque as pessoas precisam ver o que a gente faz. A fé. O objetivo é Jesus, e é através da fé. Uma outra coisa interessante que eu confesso para vocês, que eu estava lendo esse texto várias vezes, e quando eu tive essa eureka, eu até chamei a Ana Júlia para falar: presta atenção, vê se você percebe isso que eu estou percebendo. Aí eu fiz essa parte dessa mensagem conversando com ela. Jesus tem poder. Outra coisa óbvia, não é mesmo? Jesus tem poder, olha o que diz o texto. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eu achei interessante essa frase, isso me chamou a atenção. Sabe por quê? Porque Jesus, e eu contei um pouquinho da trajetória dele, certo? Capítulo 3, ele é batizado, tem a genealogia dele,
4, ele vai para a tentação, é tentado por Satanás. De lá, ele vai para Nazaré. Depois de vencer a tentação, ele vai para Nazaré, fala na sinagoga. Ali ele já tem uma treta com o pessoal ali da sinagoga, porque ele fala que ele veio para cumprir a profecia. O pessoal não gostou, ele passa pelo meio deles, vai lá e Jesus começa a curar pessoas. Ele já estava curando lá em Nazaré. Ele curou e expulsou demônios. E Jesus fez isso várias vezes. Aí depois tem a pesca maravilhosa, capítulo 5, na sequência, a partir do versículo 12, Jesus cura o leproso. E agora a gente está a partir do 17, e só agora o texto vai dizer, ele tem poder para curar. Mas ele tinha sempre poder para curar. Mas eu não sei se você tinha reparado nisso, a primeira vez no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 20, é a primeira vez que Jesus solta essa frase: os seus pecados estão perdoados. Pode ler. Fique à vontade. Leia os 5 capítulos de Lucas na sua casa. É a primeira vez que Jesus perdoa pecados. No livro de Lucas. Lembra? Lucas está nos ensinando algumas coisas. Está nos ensinando a ser pescadores de homens. E é preciso entender o significado de perceber esse poder de Jesus. Porque há aqui uma situação. Lembra que eu disse que um paralítico, ele é paralítico por causa do seu pecado. Esse é o contexto da época, ok? O judeu olhava para o paralítico e lá dentro dele mesmo dizia: bem feito, ele deve ter pecado. E porque tem pecado, ele é paralítico. Esse é o mecanismo do judeu. Agora Jesus chega e diz para ele: está perdoado os seus pecados. O judeu tem uma lógica muito curiosa. Quando que aquele homem poderia ser curado se o problema da paralisia dele é o pecado? Quando ele fosse perdoado por Deus, correto? Como é que ele era perdoado por Deus nesses tempos? Fazendo um sacrifício. Fazendo um sacrifício. Ele tinha que fazer um sacrifício. Ele não fez nenhum sacrifício. Nem pessoal, porque ele foi arrastado, levado, carregado até Jesus. Ele nem andou para chegar até Jesus. Ele não fez sacrifício nenhum, ele foi colocado na frente de Jesus. E Jesus perdoou os pecados dele. E então, entra a lógica do judeu agora. Ele não pode perdoar pecados, porque quem perdoa pecados é só Deus. Mas perdoar pecados, você concorda comigo que é subjetivo? Você já perdoou alguém e depois teve a impressão de que acho que eu não perdoei ainda não, porque eu ainda estou guardando mágoa? Ou você já pediu perdão para alguém, a pessoa diz que te perdoou e depois de algum tempinho, numa conversa, numa treta, ela pega e joga tudo em cima de você de novo, mas não tinha perdoado. O perdão ele é subjetivo, você não enxerga, não existe uma plaquinha, está perdoado, e ela vale para sempre. É uma coisa que a gente sente, é uma coisa que a gente experimenta subjetivamente. Mas, se aquele homem tivesse sido de fato perdoado, e só quem perdoa é Deus, eles poderiam dizer que isso é blasfema. Afinal de contas, Jesus perdoou os seus pecados, mas ele continua paralítico. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. A lógica é que se Jesus consegue curar esse homem, ele de fato perdoou os pecados do homem, porque se ele tivesse pecado, ele não teria sido curado. E ele foi curado porque havia em Jesus poder, não apenas para curá-lo
da sua paralisia, mas para curar a sua alma, para perdoar o seu pecado. A lógica é absurda e todo mundo vai ficar muito bravo, porque o judeu tem que admitir ali que se só quem perdoa é Deus, aqui diante de nós, falando no meio dessa sala, falando com toda essa multidão, está o próprio Deus. E Deus tem poder para perdoar pecados. Quando eu disse que você precisa ter fé, é nisso que você precisa crer. Porque senão a gente vai olhar para as pessoas e achar que o Evangelho pode até fazer bem para ela, mas não vai curar, porque essa pessoa deu muito trabalho. A gente vai olhar para as pessoas e vai achar que a igreja pode até fazer bem para ela, mas não vai curar, porque ela traz muita mágoa na história de vida. Ela nunca vai se recuperar. E eu e você, quando agimos como pescadores de homens, precisamos entender que nós temos que ter fé, agir sim, ter atitudes por causa da nossa fé, mas essa fé é crendo que Jesus pode, de fato, restaurar toda a vida de alguém, transformar a vida de pessoas miseráveis em pessoas boas, pessoas miseráveis em pais melhores, transformar pessoas terríveis na sua conduta, na sua história, em mães de verdade, transformar políticos corruptos e malditos em pessoas honestas. Jesus tem poder, é preciso crer, e se você crê, você age por fé, e se você age por fé, você vai fazer coisas não para agradar a Deus, mas porque você tem fé, e fazendo coisas, levaremos pessoas até Jesus. Consegue enxergar o tutorial de Lucas? Consegue perceber o que Lucas está nos dizendo? Como as coisas se amarram? Mas elas não terminam por aí, porque existe uma outra questão, porque muitas pessoas têm fé, fazem coisas e até levam pessoas até Jesus, mas no final, sabe o que elas querem? Um afagozinho, tapinha nas costas. Tinha um professor meu que ele dizia que o ser humano, de todos os animais que Deus criou na terra, é o único que quando leva um tapinha nas costas, a cabeça incha. Porque a gente vai se engrandecendo, a gente gosta de holofote, é gostoso aparecer, é gostoso quando as pessoas colocam a foto e a gente fala assim, olha, eu estava lá, eu fiz, eu participei. E a gente acaba perdendo a linha justamente aí. Mas olha que interessante, a glória tem que ser dada a Deus, a quem de fato faz o milagre, e é isso, e é assim que o texto termina, mostrando para a gente que imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca com quem estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Ele pode ser grato aos amigos que carregaram ele pode ser grato a toda a loucura de ter subido na casa, todo o perigo e o risco que foi descer até a presença de Jesus, ele vai ter gratidão àqueles amigos para o resto da vida, mas a glória é a Deus. E quando vidas são transformadas, glorificam a Deus, você precisa entender que essa manifestação graciosa, que agradece a Deus, que glorifica o nome dEle, não fica numa pessoa, mas fica naquelas pessoas que também observam, fica naquelas pessoas que estão em volta, ficam naqueles que veem a cena toda. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor. Por que temor? Porque eles diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Sabe que coisas? Um homem foi perdoado dos seus pecados. E não houve sacrifício de animais, não houve a necessidade de um sacerdote, não houve a necessidade de estarmos no templo, não houve a necessidade de todo o ritual que a gente está conhecendo. Alguma coisa é nova aqui nessa cena, está diante de nós o próprio
Deus, esse Deus que foi o próprio sacrifício, o sacrifício perfeito, aquele homem não precisava fazer nada, foi lhe dado de graça, plena graça. E então, para a gente terminar, eu quero refletir com você algumas questões que eu vou deixar para você guardar na sua mente, reler esse texto com calma e pensar um pouco sobre isso que a gente falou, tá bom? A primeira delas é reconhecer que até certo ponto, ou honestamente em todos os pontos, eu e você também fomos paralíticos algum dia. Também fomos incapazes de enxergar o tamanho do pecado que havia em nós. Também não conseguimos enxergar o tamanho das mazelas que nós tínhamos. O pecado era evidente, mas sozinhos a gente não ia chegar a lugar nenhum. Foi preciso pescadores de homens, muitas vezes, que Deus usou para nos levar até Ele. Pessoas se envolveram com a sua vida, seja os seus pais, seja um colega de escola, todos nós trazemos uma história, mas alguma coisa aconteceu para que eu e você pudéssemos ser colocados na frente do Senhor. E o sacrifício que perdoou o pecado daquele paralítico é o mesmo sacrifício que perdoa o meu e o seu pecado. Todos nós já fomos paralíticos diante de Deus. Fomos carregados em macas. Precisamos de pessoas à nossa volta que nos ajudaram. Mas esse tutorial é para você que sabe que um dia foi carregado, também aprender a carregar pessoas. Por isso, aquilo que você tem feito é fruto da sua fé? Se você só faz quando te convém, se você só faz quando a cena é boa, se você só faz quando dá para tirar foto, se você só está ali trabalhando, seja na igreja, em prol da igreja, ou testemunhando, seja no que for, para tentar agradar a Deus, eu queria dizer que você está fazendo do jeito errado. Pega a sua cartilinha, revisa as primeiras lições e lembra que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Agrade-o com a sua fé. Ah, pastor, mas eu não tenho essa fé que o senhor tem, eu não tenho a fé que as pessoas têm, eu não sou esse tipo de pessoa. Então, faça como aquele homem que diante de Jesus disse: me ajuda na minha falta de fé. Está faltando crer, está faltando isso. Pede para Deus, pede fé, para que você continue trabalhando, servindo, ofertando, ajudando na comunidade, no reino de Deus, mas porque você crê. Uma outra coisa, estou disposto a agir pela fé em prol de outras pessoas? Tarefa missional. Quem são os leprosos e os paralíticos que estão tão próximos de você? Quem são as pessoas que você precisa carregar, enfrentando obstáculos, dificuldades, subindo no telhado da casa? Quem são essas pessoas que precisam da sua ajuda? Pessoas para quem você terá o privilégio de ser um instrumento de Deus. Elas existem, eu sei disso. Mas a minha pergunta é: você está disposto? Peça fé. A disposição vai vir. Por fim, Deus tem sido glorificado através da minha ação? Pergunte a si mesmo. O que você tem feito? Como você tem trabalhado? Aonde você tem investido os seus talentos? E responda a si mesmo: será que no final de tudo que eu faço, Deus olha para mim e está feliz comigo? Olhando para mim, dizendo: rapaz,
A tua fé me surpreende. Lembra? Ele não se importa com o que fazemos, mas a fé que está em nosso coração. É isso que ele enxerga. Mas se temos fé, é óbvio que nós fazemos. Então está aí, para você refletir. Você também já foi paralítico, isso é uma afirmação que eu estou fazendo. E as outras são perguntas para você refletir e pensar. Guarda aí, 3 liçõezinhas. O objetivo é sempre Jesus. Você faz o que faz através da fé. Deus não se impressiona com tudo que você faz, mas através da fé que você tem para fazer o que faz. E por fim, Jesus é quem tem poder. Aliás, esse é o terceiro ponto. Por fim, sim, a glória somente a Deus. Não queria imitar o Cabo Daciolo, mas se eu pedisse para a Gabi falar, ele ia dizer glória a Deus, né? Igual ele fala. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, que tudo isso que a gente falou e refletiu hoje aqui possa fazer sentido. Volte lá no YouTube, na nossa página, dá uma olhadinha no primeiro tutorial, para você juntar com esse aqui e poder completar esse tutorial com os ensinamentos de Lucas, dizendo para a gente como ser pescador de homens. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por essa reunião maravilhosa, Pai. E ela só é maravilhosa porque o Senhor está neste lugar. Não fazia o menor sentido estarmos aqui reunidos, cantando músicas, orando, se o Senhor não estivesse aqui. E por isso nós agradecemos do fundo do nosso coração, Pai. Continua falando conosco. Obrigado por essa mensagem que pudemos compartilhar. Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem que as crianças estão compartilhando lá nas salas de aula. Muito obrigado, Senhor, por esse domingo. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui. Clamo, Senhor Deus, pela Tua bênção e a Tua paz em todos os nossos corações. Nos ensina, Senhor, a como pescar almas para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.